Olá, aqui é o professor Elton, tenho 38 anos, sou casado, sou professor de literatura, faço um trabalho aqui na internet também, no meu Instagram, e sou autor de alguns livros. No final eu mostro aqui para vocês e falo um pouquinho sobre um deles, mas hoje eu quero, de maneira muito especial, para você que é pai, você que é estudante, você que é professor ou artista, que usa da sua arte, use de toda a sua criatividade, da sua imaginação para trazer aos seus filhos valores. É disso que eu quero falar. O tema da minha breve reflexão será a importância de um imaginário bem construído para alcançarmos os valores. Esses valores são os valores supremos, a beleza, a verdade e a bondade. Mas como isso pode acontecer na vida do meu filho, professor Elton? Isso acontece a partir de uma busca pessoal, por algo que nós podemos alcançar através do nosso imaginário. E buscando isso pela literatura, pela música, pelos bons filmes, a sétima arte, todas as expressões artísticas do belo, as artes do belo, como vai dizer Santo Tomás de Aquino, nós teremos condições de bem educar o nosso imaginário e, consequentemente, produziremos arte e educaremos os nossos filhos para ter aí um arcabouço de símbolos que os prepararão para a realidade da vida. Como assim? Quanto mais imaginativo for o seu filho, a sua filha, o seu aluno, e entenda essa imaginação como uma construção boa, salutar, de símbolos de valores e de virtudes. Quanto maior for o nosso horizonte imaginativo de valores, melhor nós estaremos preparados para a realidade dos nossos dias. Então, uma pessoa que tem uma imaginação fértil não deve ser confundida com uma pessoa alienada. Muito pelo contrário, se essa imaginação estiver bem formada pelos clássicos da literatura, que de maneira especial eu trato no meu apostolado e vou falar brevemente aqui nesse vídeo, mas também bons filmes, mas também boas histórias que você pode contar todas as noites para os seus filhos, que você pode e deve ler. Todo esse imaginário, ele vai fazer com que a sua inteligência, com que a sua memória, as potências da nossa alma trabalhem para buscar os valores supremos, que é a beleza, a verdade e a bondade. Santa Teresa d'Ávila, ela vai dizer, uma grande mística do século XVI, que a imaginação, ela é louca da casa. Mas não qualquer imaginação. A imaginação que não é educada. A imaginação que está deformada, é a louca da casa. Mas uma imaginação bem educada, com valores, ela é uma ferramenta eficaz. O próprio Jesus, ao longo do Evangelho, ele vai demonstrar o quanto ele tinha uma imaginação, o quanto ele tinha uma capacidade de ensinar através de boas histórias. A literatura católica surge através do próprio Verbo Divino encarnado. Nosso Senhor Jesus, quando vai contar parábolas, ele vai falar de verdades eternas, ele vai falar desses valores supremos que estavam encarnados nele como a própria verdade encarnada, como o sumo bem ali encarnado, como a beleza maior e suma beleza que nós temos, que é o próprio Cristo. Ele contará histórias para falar desses valores. Ele contará parábolas para falar sobre o reino, para falar para um povo simples, mas um povo que tinha ali uma sede de imagens. Eles queriam entender o que era a salvação, o que era o reino de Deus. E assim Jesus vai usar da natureza para falar, vai usar das ovelhas, dos animais, vai falar a respeito das árvores, vai falar a respeito do homem do campo, do pastor. Uma das histórias mais incríveis jamais escritas foi a parábola do filho pródigo, foi contada pelo grande poeta, nosso Senhor Jesus Cristo.
pelo grande escritor, o grande contador de histórias, Jesus de Nazaré. Então nós podemos e devemos educar o imaginário dos nossos filhos com boas histórias. Somente com histórias bíblicas, Elton? Não. É um grande dilema que pais, homeschooling e educadores de boa vontade, católicos, cristãos têm a respeito da literatura clássica. Ah, Elton, mas os mitos gregos, é tudo mentira, essas coisas eu devo ensinar para os meus filhos? Entenda que a mitologia ela é uma verdade simbólica. Como assim, Elton? Por mais que aqueles deuses eles não tenham existido, eles são as suas atitudes muitas vezes são distantes da nossa relação com o nosso Deus único e verdadeiro, nós que somos monoteístas, que temos um único Deus. Para os gregos, né, que eram panteístas, tinham centenas de deuses, existia ali verdades simbólicas, existiam ali grandes ensinamentos e isso pode nos ajudar, através da literatura clássica, a entender um pouco mais sobre a nossa vida. Por exemplo, ali no mito em que Ícaro ele vai voar com uma asa construída por seu pai. Eles estão presos ali no labirinto do Minotauro e Dédalo, seu pai, vai dizer: olha, não voe tão próximo ao céu e também não voe tão baixo, próximo ao mar. Ou seja, a simbologia do equilíbrio, da virtude. Mas, diante da liberdade sem responsabilidade, Ícaro ele vai se aproximar cada vez mais do sol. Imagine só, um homem que não foi feito para voar, ali como um ser alado. Ícaro vai se sentindo vaidoso, vai se empolgando, vai ficando cada vez mais cego por aquela falsa liberdade sem responsabilidade. E ele acaba se aproximando do sol e o mito vai dizer que ele cai nas águas. Então, esse ensinamento ele pode ser e deve ser canalizado para a busca das virtudes, do equilíbrio, o quanto nós podemos e devemos ensinar os nossos filhos a ter temperança, a ter prudência, a ter humildade. Um pai e uma mãe, e eu não estou sendo exagerado aqui porque sou pai também, sou pai de um menino de 3 anos e meio, estamos grávidos, não sei ainda se é menino ou menina, mas como pai e educador, eu sei o quanto é importante dizer não para os nossos filhos. O quanto, quando o filho faz pirraça e o pai, para se ver livre daquela pirraça, daquele choro, daquela gritaria, acaba dando chocolate, acaba dando brinquedo imediatamente, e isso vai fazer com que o seu filho tenha uma fraca vontade, tenha uma vontade destreinada, e isso vai, no futuro, sem parecer exagerado, produzir um maconheiro, produzir talvez um viciado em pornografia, porque não tem a virtude da fortaleza, não foi treinado por seus pais para isso. A criança que tudo quer e tudo consegue dos seus pais não será capaz de dizer não para as coisas que o mundo tem para nos oferecer e nos apresenta de maneira muito, muito mais criativa do que nós podemos imaginar. Por exemplo, nós temos aí visto a grande polêmica a respeito do Superman gay. Por que nós temos hoje a desconstrução desse personagem? Eu quero trazer para vocês aqui de maneira breve. Superman foi um personagem escrito em 1938 por 2 judeus, Jerry Siegel e Joe Shuster. Esses 2 judeus construíram um personagem com elementos judaico-cristãos. Então, seu nome ali, Kal-El, e depois que vai se tornar Jor-El, né? Esse El, esse sufixo, ele significa Deus na língua hebraica. Ele é colocado numa nave. Quando Krypton, né, nós sabemos a história, está em colapso, ele é colocado numa nave de maneira análoga a Moisés, que é colocado num cesto, num rio, para que não seja morto, porque os egípcios estavam matando as crianças. Moisés, que vai ser o grande libertador do povo
de Deus que está escravizado no Egito. Então, todas essas referências simbólicas vão trabalhando o nosso imaginário. E quando nós olhamos para um personagem como Superman, um personagem cheio de valores judaico-cristãos, como o próprio diretor do filme Superman, Zack Snyder, em 2013, na coletiva de imprensa, ele vai dizer que ele reconhecia todos esses elementos judaicos cristãos e ele prometia que ele deixaria nos seus filmes esses elementos, porque ele sabia que aquilo havia passado décadas e havia construído todo o imaginário de gerações com o Superman hétero, o Superman que constituía uma família com Lois Lane, e o Superman que, acima de tudo, tinha valores, que estava sempre se doando, estava sempre se esvaziando da sua própria vontade para buscar a salvação dos menos favorecidos, dos homens mais frágeis do que ele. É interessante a analogia que tem também a respeito dos nomes. Por exemplo, Jonathan Kent, o pai adotivo de Clark Kent, que é o Superman, e Martha Kent. As iniciais J e M, Jonathan e Martha, são simbolicamente, não por um acaso, mas colocada de maneira ali cirúrgica pelos dois escritores, José e Maria. Também Superman nasce numa família muito humilde e dali ele vai conseguir, aos 30 anos, e o filme deixa muito claro isso, o filme mais antigo, ele vai começar a sua missão a exemplo de Cristo. Então, no cinema e na literatura nós temos inúmeros exemplos de grandes obras, de personagens que podem servir como essa emulação. Nós podemos olhar para esses personagens e nos perguntar o tempo todo: será que eu teria essa mesma atitude heróica, corajosa, desprendida de sacrifício, ou será que eu teria essa mesma atitude covarde, egoísta, invejosa, como por exemplo nos clássicos do grande escritor elisabetano William Shakespeare, o grande poeta e dramaturgo inglês, que vai colocar ali nas suas tragédias inúmeros personagens que nós podemos trazer o tempo todo de maneira reflexiva para o nosso exame de consciência, como por exemplo é Iago. Iago, ele é um personagem terrível, aquele personagem que não é descaradamente mau, mas que vai provocar ali a maldade nos outros personagens, de maneira diabólica. E quantas vezes nós podemos olhar para a nossa vida e perceber que o pecado em nós, os vícios em nós, nos provocam também essa inveja, provocam também a maledicência e fazem com que nós tenhamos atitudes parecidas com as atitudes de Iago. Então nós precisamos e podemos o tempo todo olhar para essas referências. Temos no Rei Lear, outra tragédia de Shakespeare, um rei egoísta, vaidoso, que vai chamar as suas filhas ali para uma reunião dizendo: olha, quem me elogiar mais ficará com a melhor parte do reino. Ali causa uma divisão. Quem que é o divisor? Senão o próprio diabo, a palavra diabolos, aquele que divide. Esse pai, de maneira vaidosa, vai fazer com que as filhas se dividam, e a única filha que se mostra sincera vai ser ali expulsa do reino, vai perder o direito à herança. Mas todas essas grandes histórias, elas têm duas características fundamentais. Isso nós podemos trazer para os nossos filhos, que é a temporalidade. Essas histórias, elas serviram há 200 a 300 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, como a Ilíada, a Odisseia, mas elas também servirão daqui a 100, 200, 500 anos, porque elas são atemporais e elas são transcendentes. Você não consegue ler uma história como essas sem ter o desejo de emulação, de imitar aquele personagem, de transcender junto com aquele personagem. Por isso que nós vamos às lágrimas
diante de uma grande história. Por isso que nós ficamos ali com aquela ira boa, né? No bom sentido, de aquele senso de justiça diante de uma boa história. Por isso que nós nos compadecemos, por isso que nós saímos diante de uma história como essa, seja na literatura como no cinema e outras expressões artísticas, com o desejo de olharmos para a nossa vida e vivermos melhor. Porque a nossa vida ela é muito estreita, nós não temos capacidade de abranger todos os significados, todas as experiências humanas. A literatura ela pode. A literatura ela vai fazer com que o nosso imaginário alcance situações que nós jamais viveríamos. Nós jamais teríamos condições, por exemplo, de participar de uma batalha medieval, mas a literatura trará para nós o desejo da coragem daqueles valentes guerreiros, daqueles homens que se lançavam ao mar sem saber se iriam voltar, e como dirá ali o poeta português Fernando Pessoa, que as lágrimas, o mar salgado, né, são as lágrimas do povo português. Essas são as lágrimas do povo que ficou a esperar, das noivas que ficaram a ver navios, esperando o regresso dos seus heróis, dos seus amados, filhos que ficaram órfãos. Mas valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Vale a pena nós educarmos, investirmos no imaginário dos nossos filhos, através das grandes histórias de Tolkien, por exemplo, através do famoso Hobbit, que é um pequeno inglês ali, que nós podemos olhar para ele e dizer quantas vezes nós temos essa pequenez do Hobbit, mas não no sentido humilde, esse comodismo. Nós estamos ali intocados, né? Como vai dizer o próprio autor, num buraco vivia um hobbit. Quantas vezes nós queremos nos esconder, ficar no comodismo dos nossos horários para tomar chá? Para que aventuras na nossa vida, se elas atrapalham o chá da tarde, nos nossos lenços brancos? Mas essa jornada do herói, a qual nós somos chamados, você e eu somos chamados todos os dias a nos levantarmos e irmos buscar o sustento para as nossas casas, educarmos os nossos filhos da melhor maneira possível, da maneira mais virtuosa que nós pudermos educar. Essa é a jornada ao qual nós somos chamados. Essa é a nossa batalha, a busca pelos valores supremos, a busca pela santidade. E assim como esse hobbit vai ouvir ali de Gandalf, né, que é também uma figura muito simbólica, é o próprio Cristo profético, ali que vai dizer para ele: olha, você não voltará da mesma forma que você saiu dessa jornada. Nós, ao abrirmos um livro, depois de uma grande história, uma história transcendente, atemporal, um grande clássico da literatura, nós não fechamos o livro da mesma forma. As nossas vidas são impactadas. Eu quero te instigar a ter uma vida de leitura mais séria, uma vida de estudos um pouco mais organizada, para que você tenha condições de educar o seu imaginário, que você possa ter essa atenção também para com os seus filhos. Não deixar os seus filhos diante das telas, onde qualquer youtuber de cabelo roxo, que vende milhões de livros, que tem milhões de acessos ali, mas só ensina bobagem, contra valores. Ensinam que os filhos não devem obedecer os seus pais. Ensinam a desconstruir as grandes instituições, a igreja e a própria família. Nós somos chamados, e eu quero fazer essa convocação, a educarmos o nosso imaginário. Eu quero finalizar essa breve reflexão com uma frase desse livro aqui, de um grande crítico literário católico também, Northrop Frye, A Imaginação Educada, onde ele vai dizer o seguinte: o ponto simples é que a literatura pertence ao mundo que o homem constrói, e não ao mundo que ele vê, pertence ao seu lar e não ao seu ambiente.
Eu volto a dizer, a literatura, ela nos possibilita muitos mundos e vidas, experiências que nós não teríamos condições de viver. Por isso que o mundo está tão pobre, intelectualmente, tão pobre linguisticamente. As pessoas não conseguem mais falar aquilo que elas sentem. Você pergunta para um jovem, um adolescente, o que você está sentindo? Ele não sabe expressar isso em palavras, porque não tem um repertório simbólico, não tem um repertório linguístico, literário, nem para dizer como ele se sente. Tamanha a deformação do seu imaginário. Mas é preciso resgatar, é preciso retomar através de uma imaginação educada, a educação para os valores supremos dos nossos filhos. Eu deixo aqui o meu abraço, uma boa participação a todos nesse grande evento que vem marcar a nossa história, que é o Christian Day. Forte abraço, me acompanhe, se possível, também nas redes sociais para fortalecer o nosso apostolado. Fiquem com Deus.